Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Albino Chegança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Antes de mais nada, eu desejo um ótimo 2024 a todos vocês e peço perdão dos inscritos do canal porque no final do ano passado e no comecinho deste ano eu não postei vídeos, tá? Mas estou de volta e ao longo do ano eu vou continuar postando videoaulas para ajudar a todos que queiram aprender um pouco mais sobre a disciplina que eu amo e sobre a ciência da geografia, certo? Muito bem. E no final do ano passado, eu terminei o ano de 2023 falando sobre o conteúdo muito importante que é ministrado no sétimo ano do Ensino Fundamental 2 e também que é bastante citado no segundo ano do ensino médio. No caso, a gente falou sobre a população do nosso país, a população do Brasil, tá? E na última aula, inclusive, eu falei que a população do nosso país, da nossa nação, cresceu bastante a partir da segunda metade do século XX, tá? No caso, muito por conta da diminuição das taxas de mortalidade, que tem muito a ver, obviamente, com uma maior expectativa de vida. E, além disso, nesta segunda metade do século XX, os casais continuaram a ter bastante filhos, tá? O que não ocorre na atualidade, como vocês já devem saber. Hoje em dia, muitos casais optam por ter dois, alguns optam por ter apenas um filho, inclusive muitos casais optam por não ter filhos, tá? É raro até hoje a gente falar em um casal jovem que opte, né, que tenha o desejo de ter, por exemplo, três filhos ou mais, tá? Então, nessa passagem do século XX para o século XXI, a gente até pode citar, obviamente, né, os anos 90, mas isso ficou mais forte no século atual, no século XXI, tá? Aí, no caso, nosso país começou a ter um crescimento lento, tá? Lembrando que o Brasil, até alguns anos atrás, era o quinto país em população, quinto país com a maior quantidade de pessoas no planeta. Recentemente, inclusive, dois países ultrapassaram o Brasil. Tá? No caso, estou falando do Paquistão, como também da Nigéria. Tá? Ou seja, esse reflexo faz com que a nossa população esteja crescendo em um ritmo lento. Ou seja, nossa população, nosso país, a nossa sociedade está, digamos assim, no final da segunda fase da transição demográfica. O Brasil está se aproximando da última fase essa que é marcada por ter o quê? Baixas taxas de natalidade, ou seja, poucos nascimentos, como também baixas taxas de mortalidade, certo? Ou seja, alta expectativa de vida. Nesse ponto, o Brasil está se aproximando de países ditos como países desenvolvidos, no caso a gente pode citar, obviamente, os Estados Unidos, o Canadá, diversos países europeus como a Alemanha, o Reino Unido, né, a França, além, obviamente, de países asiáticos, no caso, Japão, Coreia do Sul, como também dois países muito importantes da Oceania, no caso, vocês devem estar lembrando, obviamente, da Austrália e também da Nova Zelândia. Então, não se esqueçam que o Brasil está nesse quadro, ou seja, o Brasil está na segunda fase da transição demográfica, só que está no término, digamos assim, dessa segunda fase. Nosso país está se aproximando da última fase, que é marcada por aquilo que eu falei para vocês: baixas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade. Lembrando que isso é um recorte bem recente, tá? Isso começou a se dar a partir dos anos 90, principalmente no final dos anos 90, certo? Então não se esqueçam desse aspecto, beleza? Então aqui, o que eu acabei de falar para vocês, nesse segundo slide, nosso país está no final da transição demográfica, tá? Estamos apresentando taxas de natalidade e mortalidade
ainda mais elevadas em relação aos países desenvolvidos. Tá? No entanto, isso está mudando. Tá? O Brasil está tendo uma maior expectativa de vida, se a gente pensar no país como um todo, tá? Que faz com que o número de idosos cresça. Tá? E lembrando, uma diminuição da taxa de natalidade quer dizer o quê? Que o Brasil está apresentando uma diminuição da porcentagem da sua população jovem, que eu coloquei para vocês aqui no final do texto. Então tenham isso em mente. Ainda não estamos no nível dos países que eu citei para vocês, mas estamos a caminho, beleza? Inclusive, eu coloquei aqui essa pirâmide etária, né, que mostra um recorte entre 2012 e 2016, um recorte curto e recente, tá? Que evidencia isso que eu falei para vocês. Tá? Aqui a gente consegue ver, pela cor laranja, dados relativos à população masculina e em verde, os dados relativos à população feminina. Tá? Aí, no caso, as colunas, tá? Elas mostram a porcentagem da população em 2016, beleza? Já as linhas com estes círculos mostram a porcentagem da população em 2012. Então, quando a gente vê aqui a população masculina, a gente consegue identificar, obviamente, que a população jovem apresentava uma maior quantidade de indivíduos em 2012. Basta ver que os círculos e as linhas eles estão com uma maior porcentagem em relação ao gráfico que representa os homens em 2016. Aqui, por exemplo, a faixa etária de 0 a 4 anos. A gente consegue ver que em 2012 o número está maior do que o gráfico de 2016. 5 a 9 também. De 10 a 14 a diferença é muito grande, inclusive vocês podem ver que em 2012 a porcentagem de homens, a população masculina de 10 a 14 anos, ultrapassava os 4%. Já em 2016 o número não chegou a 4%. Então vejam a redução. Aí de 15 a 19 temos basicamente um empate. E de 20 a 24, novamente, porcentagem em 2012 era maior. De 25 a 29, mesma coisa. E em 30 e 34 voltamos a ter um empate. Aí aqui vocês veem que de 35 a 39 anos, a gente já tem uma maior porcentagem de população composta por homens em 2016, a partir dessa faixa etária. Vocês podem ver que a coluna ultrapassa o círculo e a linha. Vocês podem ver aqui, nitidamente. Inclusive, está isso bem evidenciado na faixa etária de 50 a 54 anos. Então, vocês veem que a população jovem, em porcentagem, era maior em 2012 do que em 2016. Dado esse que também pode ser evidenciado, pode ser visto nitidamente aqui quando a gente fala na população feminina. Mesma lógica, vocês veem que aqui o círculo está à frente, à frente, à frente, à frente. Aqui é quase um empate. E a partir da faixa etária de 35 a 39 anos, a gente já vê uma maior porcentagem de população feminina a partir do ano de 2016, certo? Então vejam como em poucos anos a gente consegue ver nitidamente esse envelhecimento da população do nosso país, certo? Muito bem. No entanto, como o Brasil é um país enorme, como vocês sabem, como eu já falei para vocês, é o quinto em extensão, e o nosso país apresenta muita desigualdade, até por conta dessa enorme dimensão territorial, certo? O nosso país é marcado por muitas diferenças entre as suas 5 macro-regiões, aqui no caso, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tá? Ou seja, existem regiões
que têm um melhor sistema de saúde, um melhor planejamento familiar, enquanto que em outras regiões isso não ocorre, beleza? Então vocês têm que ter isso em mente. O nosso país apresenta muitas diferenças regionais, beleza? Inclusive aqui eu coloquei 5 pirâmides que mostram muito bem as diferenças entre algumas das regiões. Vocês podem ver nitidamente, aqui está muito óbvio, que na região norte nós temos a base da pirâmide mais larga, ou seja, uma maior porcentagem de população jovem. Nordeste também, mas menos em relação ao norte. Aí quando a gente analisa Centro-Oeste, Sudeste e Sul, nós verificamos que a base da pirâmide, que representa a população jovem, não é tão larga, certo? E a gente vê que existe, de certa forma, uma melhor distribuição entre as faixas etárias nessas regiões, beleza? A gente consegue ver aqui que não tem tanta diferença entre a parte laranja e verde, na região sul, no caso, como eu estou apontando aqui no laser, como tem, por exemplo, aqui na região norte. E isso mostra o quê? Que existe uma melhor distribuição da porcentagem das faixas etárias na região sul, beleza? Ou seja, uma menor porcentagem de população jovem e uma maior porcentagem de população idosa se a gente for comparar com a região norte, beleza? Isso aqui é um estudo feito pelo IBGE, certo? Então analisem muito bem esta imagem, vocês conseguem inclusive pausar o vídeo aqui no YouTube e analisar com calma, que vocês vão ver nitidamente essas diferenças entre as regiões do nosso país, certo? Muito bem. E essas diferenças têm a ver, obviamente, com a enorme desigualdade que existe no Brasil, aquilo que eu acabei de falar para vocês. E essa desigualdade tem muito a ver com diversos fatores, né? Econômicos, sociais, etc. Mas a gente consegue citar alguns específicos que diz respeito, por exemplo, à falta de planejamento familiar, tá? Inclusive, isso aqui tem a ver também com métodos contraceptivos, com falta de informação também, tá? Com a questão do saneamento básico e também com um fraco sistema de saúde que não atende de forma eficaz muitas populações, muitas pessoas de diversas regiões do nosso país. Lembrando que isso aqui, esses problemas não são exclusivos, por exemplo, da região norte ou da região nordeste. Diversas cidades, bairros mais pobres do centro-oeste, sudeste e sul também enfrentam esses problemas que eu citei aqui para vocês, certo? Questões essas que influenciam bastante na taxa de natalidade e na taxa de mortalidade, certo? Muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido essa importante questão, esse importante tema, e desejo a todos bons estudos e um ótimo 2024. Tchau, tchau.